Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de sexta-feira, aqui nos estúdios da Rádio Tirol, a presidente do CODEVAT, do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, Cíntia Agostini. Bom dia, um prazer recebê-la aqui. Bom dia, é um prazer estar novamente aqui na rádio, um prazer conversar com os nossos ouvintes. E eu estava em dívida, né, porque eu deveria ter vindo no final do ano passado ainda, mas fechamento de ano foi complicado. Mas é sempre um prazer estar aqui e principalmente dialogando com a nossa comunidade sobre o que a gente está fazendo pela nossa região. Aproveitando a sua presença, vamos fazer um balanço aí das atividades do CODEVAT, principalmente durante esse ano 2017, mas são lutas que às vezes já vêm de bastante tempo, né, Cíntia? Brincávamos fora do ar para o nosso ouvinte ter ideia. As nossas lutas são lutas permanentes, né? Poucas delas se encerram efetivamente, né? A maioria nós mantivemos aí contato durante muito tempo até conseguir encaminhar alguma solução. Mas 2017 tem alguns temas que são muito importantes para a nossa região, que nós nos envolvemos muito, não só o CODEVAT, mas todas as entidades regionais, e especificamente algo que nos baliza para os próximos 15 anos, que é o nosso planejamento estratégico regional. Durante todo o ano anterior, então 2016, nós havíamos trabalhado no diagnóstico, nas informações, percorrido os municípios, discutido os temas que são relevantes para a região, e na metade, um pouco antes, na verdade, março de 2017, nós entregamos à sociedade do Vale do Taquari o nosso planejamento estratégico regional. E ali constam as grandes estratégias que nós temos para a região e vários projetos, né? E destes projetos, agora começa um processo de implementação. Alguns nós já começamos a trabalhar no ano passado, como, né, atuar em parceria com outras entidades, aquilo que é demanda da própria região e depende da nossa articulação. E outros, no final do ano passado, em assembleia, nós definimos a dinâmica para este ano, né? Porque a grande questão de um processo de planejar é como nós implementamos. Todos nós sabemos que muito se faz em termos de diagnóstico, etc. e tal, mas efetivamente a implementação nós pecamos de uma forma geral. E este é o nosso desafio. Tanto que nós definimos, nós temos lá 84 projetos, né? Destes 84 projetos dentro das estratégias, alguns que são prioridade para esse ano de 2018. Então, me parece que o grande tema norteador, né, estrategicamente, é o próprio planejamento. E alguns temas especificamente que nos afetam muito e que o Conselho e outras entidades trabalharam prioritariamente. Um deles é a concessão da Rodovia da Integração Sul, que pega a nossa BR-386, e o nosso ouvinte vai lembrar que nós viemos várias vezes aqui conversar sobre isso, porque esta é uma discussão que começou em janeiro do ano passado, e a partir de janeiro do ano passado nós estamos envolvidos e continuamos envolvidos. A informação mais atual que nós temos, isto está ainda no Tribunal de Contas da União, né, depois de ter passado por todas as nossas discussões de audiências, pelo grupo de trabalho, o Ministério fechou o projeto e encaminhou para o Tribunal de Contas da União, que tem que verificar. A informação que nós temos é que o relatório técnico parcialmente já foi feito, né, da parte técnica do tribunal, e agora tem que passar pelo ministro, que está responsável, e o acórdão do tribunal, né, do pleno do conjunto dos ministros do Tribunal de Contas. A nossa expectativa é que isso acontecesse ainda em janeiro, não vai acontecer em janeiro. O diagnóstico que nós tivemos de informação, nós não tivemos acesso a ele ainda, porque ele não é público ainda. Ele tem muita coisa a ser verificada, né? São várias laudas que o Ministério vai ter que olhar, inclusive, dos transportes, e a nossa expectativa é que isso vá para um acórdão agora em fevereiro, para daí depois lançar o edital para concessão. A depender das condições do que este governo pretende, este é o caminho. Este é o caminho e estas são as condições. Lança-se o edital ainda este ano, por uma possível contratação segundo semestre desse ano e assim por diante. Mas esse é um tema que nós trabalhamos muito, a região trabalhou muito, se dedicou muito a ele, porque nos interessa, né? A nossa preocupação é uma concessão que
bom, entendo que acontecer, entendo que pagar seja o mais justa para a sociedade possível, nós sabemos que isso é muito difícil, e são 30 anos de concessão que nós vamos ter que estar presente o tempo todo. Foi muito boa a conversa com o Tribunal de Contas e com os técnicos, porque esta é a preocupação deles também. Eles têm visto o Brasil afora a execução parcial ou até a má execução de contratos fechados. E a preocupação deles é não somente com o projeto, também com o projeto, mas prioritariamente depois com a execução, porque esses projetos não eram executados, as obras não eram executadas e esses contratos continuavam perdurando. Então, isto coincide com as nossas preocupações e foi muito importante, inclusive, esse contato com o Tribunal de Contas por causa disso. Então, esse é um tema que continua esse ano. É um dos temas que esse ano nós vamos ter que nos dedicar também a ele. Não vamos poder, em momento nenhum, deixar de olhar para este projeto. Vamos ver o que vai acontecer ao longo desse ano, porque também é um ano eleitoral, né? Então, tudo isso vai acabar balizando várias das nossas discussões. O outro tema é um tema que a Teutônia e a nossa microrregião aqui e a todo o Vale do Taquari interessa muito, que é a nossa cadeia leiteira. Né? Que também é um tema que nós viemos trabalhando e todas as nossas entidades, os sindicatos e as entidades regionais vêm trabalhando há muito. Avançamos um pouquinho no ano passado e retrocedemos no final do ano. Né? Quando nós imaginávamos que conseguimos algumas coisas, nós retrocedemos, e infelizmente é isso. Ainda ontem eu estava discutindo esse tema com o grupo de trabalho que foi formado no Estado, né, dizendo que nós não podemos, né, deixar as coisas agora simplesmente passarem, nós temos que fazer algumas ações. A nossa região tem um grupo de trabalho formado e ao final do ano passado propôs algumas coisas, inclusive propôs ações concretas. Em termos de relação com o estado do Rio Grande do Sul, algumas, talvez é onde a gente mais conseguiu avançar, mas ainda provisoriamente, porque o que mais baliza isso são os decretos estaduais que isentam e diminuem ICM para importação de leite em pó, e estes, na verdade, só foram postergados, então, de novo, há um vencimento dessa postergação em fevereiro. Então, o que nós queremos é a extinção desses decretos, não tem que ter benefício para importar leite em pó, esta é a nossa lógica, não tem que ter, mas mais que isso é a relação com a União, que havia, inclusive, trancado a importação de leite em pó para fazer averiguações e não fez, e liberou a importação de novo, o que fez com que o preço que nós imaginávamos que ia subir um pouco, não subiu. Agora subiu um pouquinho porque nós estamos falando de um período de entre-safra. E para piorar, a indicação de uma forma geral dos grupos que estão acontecendo é de que se diminua a produção de leite. Eu não sei nem como isso é possível, né? Mandar agora, né, dizer assim, simplesmente vamos diminuir a produção de leite. Isso não tem, nos parece completamente ilógico, né? Então, é um tema que nos preocupa profundamente, né? Eu tenho dito que eu não consigo mais conversar com os nossos produtores e ouvir, né, aquilo que eles nos contam, porque é desolador, né? Passou de desânimo, é uma coisa desoladora. Mas me incomoda muito saber de que nós trabalhamos todos nós muito durante o ano passado e avançamos muito pouco por decisões políticas, por decisões institucionais, né? Por decisões de a quem eu atendo nesse processo, e nós aqui todos perdendo muitas famílias de produtores de leite. Então, essa é uma luta muito grande de todos que estão envolvidos, nossa também, e ainda ontem nós falávamos sobre isso, porque nós não podemos deixar as coisas da forma que estão. Tá? É óbvio que aqueles que a gente já perdeu no processo, dificilmente a gente retoma, mas nós não podemos deixar isso acontecer com outros. O Vale do Taquari é a terceira bacia leiteira do estado. O Vale do Taquari tem uma produção de leite significativa, muitas famílias que dependem, são pequenas famílias, propriedades pequenas, que dependem da produção de leite. Então, isto para nós é uma cadeia produtiva muito importante, que nós temos que olhar com muito cuidado.
Claro que todas essas cadeias produtivas, e esse é um tema para 2018, nós vamos ter que olhar a partir também de outras perspectivas, né? Como é que a gente inova nessas cadeias que são as nossas cadeias prioritárias, como é que a gente agrega valor, mas nós temos que resolver um problema agora para depois pensar, né, em novas perspectivas para estas cadeias produtivas. Outros temas nos envolveram muito também, né? A própria consulta popular que acontece a todo ano, né? E aí agora, ontem, ainda a gente estava conversando com o Estado, já falando da consulta desse ano, né? Porque esse ano ela tem que ser antecipada em função da campanha eleitoral, mas dos pagamentos que não aconteceram no ano passado, então a nossa pressão para que fossem liquidados e fossem pagos esse ano, e é o que aconteceu. Então, todos os projetos que nós votamos, que eram para o orçamento do ano passado, estão liquidados e vão ser pagos. Isso para nós é importante, porque senão perde credibilidade o processo. E como esse processo vai estar atrelado ao nosso planejamento estratégico. Isso para nós é fundamental. E aí, né, das nossas estratégias do ano passado para esse ano, quais projetos que continuam, né, nos balizando e quais novos entram na discussão. Nós mantivemos uma discussão mais interna sobre a questão do IGP, né, que é o Instituto Geral de Perícias, e a Coordenadoria Regional. A última informação que a gente tem é de que a própria coordenadoria, ela tende a ir a Santa Cruz, mas nos atenderia mais próximo, até porque eles têm uma estrutura pronta para entregar o que nós não temos. Nós temos uma proposta de construção, né? Então isso acaba no tempo nos prejudicando, mas tem algumas outras ações, projetos de atendimento de vítimas de violência que nós estamos alinhavando, porque para nós isso também é relevante. A área de segurança é uma que nós temos discutido, como é que a gente qualifica a ação da segurança pública. Nós queremos esse ano entrar mais forte, isso numa parceria com a Amturvales no tema do turismo, né? A Amturvales aí, na presidência do Rafael, eles têm feito um trabalho bastante forte de retomada de algumas ações e consolidação de outras, e nós definimos isso na Assembleia da própria Amturvales e depois na do Codevat, que nós vamos fazer um grupo de trabalho conjunto, porque é isso, né? Nós temos que trabalhar de forma conjunta para discutir esse tema, avaliar o que podem ser ações dentro da própria região e outras que a gente vai ter que estar buscando parcerias no Estado, na União e assim por diante. Então esse é um tema que vai sim ser tratado por nós esse ano. Também está nas nossas ações para esse ano discutir, para além, né, do tema da produção de alimentos, para além da cadeia leiteira que eu falava aqui, as nossas agroindústrias e a condição das nossas agroindústrias. Todos nós sabemos que a região estimulou muito, nós temos e consolidamos muitas agroindústrias e hoje a gente tem dificuldade, né? Tem que vender produto só no município, não tem autorização CIF, SAF, todas essas questões legais de organização que prejudicam muito, né, as nossas agroindústrias. Tem produção, mas não consegue vender, não tem como vender e assim por diante. Então, tem um grupo também muito envolvido nesse tema. Na questão da infraestrutura, para além do que eu falava, né, que é propriamente as rodovias, e nós vamos ter que discutir as concessões estaduais, que eu não sei se esse ano acontecem, mas a EGR no mínimo, né, e a gente o ano passado se dedicou também ao tema da EGR, mas pouco avançou, né, a estrutura dos Coreps não funciona mais e a gente tentou retomar isso e realmente não conseguimos e tentamos de muitas formas para o nosso ouvinte ter ideia. Dois temas são importantes também, né, a questão energética para a região, né, que é um tema muito relevante, tanto em se falando de quantidade como qualidade da energia, e as telecomunicações, que houve um movimento muito forte em anos passados, conseguimos melhorar um pouco e agora nós precisamos avançar novamente. Para o nosso ouvinte ter ideia, quando esse movimento aconteceu alguns anos atrás, 3 ou 4, se não me falha a memória, nós inclusive envolvemos o Tribunal, o Ministério Público Federal, né, porque este é um tema que envolve o Ministério Público Federal. Então nós temos que este ano voltar a estas ações. Por óbvio que tem muitas outras, e nós, né, estaremos trabalhando à medida do possível, né, em vários temas, mas nós temos que priorizar alguns que são possíveis, alguns que nós conseguimos iniciar as nossas discussões para daí poder alavancar outros.
A região ela é bastante ímpar nessa perspectiva, né? Ela tem entidades, ela tem representações tanto dos locais como dos setores que consegue se agregar. O que a gente cada vez mais tem feito é trabalhar de forma conjunta. Então tem discussões sempre articuladas entre as entidades de corpo regional para nós conseguirmos dar força, porque trabalhos paralelos não nos levam, né, a resultados mais efetivos, porque aí a gente não consegue nestas condições. E isto tem nos levado novamente a uma discussão de uma agência de desenvolvimento regional. Né? As nossas entidades todas são deliberativas, mas elas não são executivas, elas não executam. E aí a gente acaba, né, ficando, e aquilo que eu dizia no início da nossa conversa, avança um pouco, porque todos nós temos outras funções e outras tarefas. Né? E aí tem que ter quem execute, inclusive para captar recurso, né? E nós voltamos a tratar desse tema da possibilidade, sim, de nós, né, termos uma agência de desenvolvimento regional. Ficou responsável o próprio Conselho e a ANVAT por capitanear essa discussão. Já tivemos uma conversa, então, com o presidente agora da ANVAT eleito, Marcelo Calmo, para nós podermos nos articular e realmente, tá, vamos encaminhar dessa forma? Sim, então encaminhamos ou não, parte-se para outra forma de encaminhamento. São várias ações, né? Sempre desafios muito bons desafios, né? Bons desafios, mas que exigem de todos nós aí um trabalho bastante efetivo, porque senão a gente não consegue avançar. Tá certo. Cíntia Agostini, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari do Codevate, conversando conosco aqui no Primeiro Jornal. Muitas frentes, este ano um ano eleitoral, então ele se torna sempre um pouco atípico, sim, prevendo mudanças no cenário, claro, e essas mudanças às vezes atrasando um pouco algumas tomadas de decisões e entendendo, né, os representantes, mas também lutamos aí para que o nosso Vale tenha sempre uma maior representatividade pública também, frente aos governos, né, para que possamos aí ter aqueles que estão ao lado de quem toma a decisão, sim, e de quem tem a caneta na mão. Isso com certeza também é importante a população do Vale entender de que precisa apoiar os nossos representantes aqui, né, e eleger representantes também. E isso nós podemos relatar inúmeros casos, né, de todas essas demandas que a gente contou aqui para o nosso ouvinte, muitas delas a gente precisava de um apoio maior de quem são, sim, as nossas representações. Alguns nós conseguimos, efetivamente, mas outros a gente teve que recorrer a diversos representantes. Que bom, como eles são eleitos por outras regiões, prioritariamente, não é a prioridade a nossa região, e aí a gente depende muito dessas dinâmicas. Para além disso, né, claro, se a gente tem pessoas e contatos, isso nos ajuda muito nesse processo de articulação. Então, é um ano atípico, é um ano que nós sabemos que vai ter muito envolvimento nessa perspectiva, bom, da eleição, da política partidária, que depende de uma decisão da sociedade como um todo e dos nossos eleitores, e que nós vamos ter muitas lutas. O que a gente precisa, né, e esse talvez é a nossa maior luta, nós vamos estar também, enquanto conselho, definindo temas, e nós já temos isso a partir do planejamento, que são prioritários. O que nós precisamos é avaliar os candidatos que vão estar engajados com os nossos temas. Né? Então, de todos estes que se colocarem à disposição do eleitor, o nosso papel aqui é avaliar aqueles que realmente vão estar olhando para o Vale do Taquari daquilo que é prioridade para o Vale do Taquari. E isso nós vamos demandar a eles, como a gente fez na eleição passada, que a gente, né, inclusive entregou um documento dizendo para nós quais eram as nossas estratégias. A gente vai voltar a fazer isso para a região. A gente faz isso enquanto conselhos no estado todo e vai fazer isso regionalmente também, porque nós temos que entender, nessa perspectiva que você mesmo falava, de quais são aqueles com quem a gente pode contar, e a região precisa contar, sim, com esses parceiros, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Cíntia Agostini, presidente do Codevate, quero deixar o espaço à disposição e agradecer já a sua participação e sinta sempre convidada. Muito obrigada, a gente que agradece, dizer para o nosso ouvinte da Rádio Tirol que é um prazer sempre estar aqui e que com certeza quando a gente tiver mais informações sobre estas e outras questões a gente vai trazer para todos. Um bom dia e um bom ano para todos nós. Um bom ano, muito obrigado, igualmente um bom ano para todos nós. Bom dia.